Imagine os exploradores chegando e encontrando as nossas cidades desertas. Nossos livros pereceram em alguma catástrofe desconhecida. Tudo o que restou para falar por nós são as palavras escritas que esculpimos em pedras. Os viajantes não entendem a nossa escrita misteriosa. Mas se pudessem, será que compreenderiam quem fomos? Nas selvas do sul do México e da América Central, as ruínas antigas dos maias apresentaram esse mistério. Elas revelaram a civilização de feitos impressionantes, criada em isolamento da Europa e da Ásia. Suas cidades eram cheias de estranhas inscrições, formas retorcidas fantásticas chamadas hieróglifos. Eles foram entalhados em monumentos e objetos, pintados em cerâmica e escritos em livros de papel de cortiça. Durante séculos, os hieróglifos confundiram os exploradores. Que segredos eles guardavam? Eles eram apenas imagens e símbolos ou, na verdade, uma escrita real expressando uma linguagem antiga? As pessoas ergueram os braços e disseram: ninguém jamais vai decifrar essa escrita. É impossível. Após séculos de luta, as histórias dos escribas maias estão voltando à vida. Começamos a ver sangue por todo lado nos hieróglifos. Foi uma visão mais obscura dos maias que chocou muita gente. À medida que os hieróglifos revelam seu significado, vai emergindo uma história sobre um mundo perdido e transformando a nossa visão sobre os antigos maias. Eram pessoas alfabetizadas, com histórias fantásticas para contar. Tivemos uma compreensão incrível de como eles viam seu mundo. A seguir, o Código Maia. No século XVI, as chamas da Inquisição Espanhola queimaram o Novo Mundo, dizimando a civilização maia. Uma fogueira foi acesa por Diego de Landa, um zeloso frade empenhado em destruir um dos sistemas de escrita mais originais já inventados: os hieróglifos maias. Ele viu os escritos maias e os considerou ferramentas do demônio. Landa sentiu que precisava assumir uma postura política firme e oficial. A missão de Landa era converter os maias ao catolicismo na península de Yucatán. Ao saber que eles ainda faziam oferendas aos deuses antigos, ele prendeu e torturou milhares de maias por crimes de adoração ao demônio. Ele os submeteu a uma inquisição primitiva que foi inacreditável em sua ferocidade, ao mesmo tempo em que destruía tudo que achava e considerava que fosse superstição, ou seja, boa parte da cultura. Fizeram uma grande cerimônia de destruição na praça pública e queimaram centenas, talvez milhares de livros. Jamais saberemos. Desse grande volume, somente 4 livros, ou parte deles, sobreviveram. Os escribas maias foram obrigados a aprender a escrita europeia. O sistema de escrita se extinguiu totalmente nos séculos posteriores à conquista espanhola. As pessoas provavelmente foram queimadas na estaca por escreverem no sistema antigo. Por volta do século XVIII, creio que ninguém soubesse escrever. O conhecimento da antiga escrita maia logo desapareceu. Foram necessários séculos de esforços antes que os hieróglifos pudessem ser lidos de novo. Atualmente, na região montanhosa da Guatemala, os aldeões maias ainda fazem oferendas aos antigos deuses. Eles buscam orientação sobre os dias favoráveis para plantar e colher, sobre negócios e viagens, namoro
e casamento. Embora conserve suas tradições, o povo maia perdeu o contato com as palavras escritas dos seus ancestrais. Agora, a decifração dos hieróglifos está dando vida ao seu passado. Os registros hieroglíficos contam muitas histórias sobre quem eram os atores no palco da história maia e seus principais eventos. Esses glifos deram aos maias 1.500 anos de história, escrita nas palavras de seus ancestrais, não dos brancos da Europa. Essa é a nossa única oportunidade de observar as Américas antes da chegada dos europeus e de ouvir essas pessoas. Desde os tempos antigos, os maias vivem numa região que se estende do sul do México e abrange grande parte da América Central. O coração dessa civilização ficava entre a região montanhosa da Guatemala e as planícies de Yucatán, grande parte dela uma vasta região de selva fechada. Aqui, por volta de 200 anos depois de Cristo, eles começaram a construir suas grandes cidades, Tikal, Copán e Palenque. Eles eram famosos por sua arquitetura monumental. Pirâmides e templos se erguiam sobre praças e campos de jogos de bola, onde reis ascendiam ao trono e atletas guerreiros competiam por suas vidas. A civilização maia prosperou por mais de 2.000 anos, distinguindo-se pela cultura sofisticada. A arte envolvia um nível de imaginação gráfica e habilidade sem paralelo. Quando a Europa entrou na Idade Média, essas cidades-estados atingiram o auge da glória, e algumas sustentavam centenas de milhares de pessoas. Eles eram a maior de todas as civilizações e a única sociedade alfabetizada do Novo Mundo. Porém, misteriosamente, no século IX, os maias abandonaram muitas de suas cidades. Os templos e pirâmides nas baixadas centrais foram engolidos pela floresta e esquecidos. Quase 1000 anos depois, um explorador espanhol chamado José Calderón encontrou Palenque, uma cidade na selva. No interior dos templos abandonados, Calderón e seus homens encontraram enormes tabuletas de pedra entalhadas com figuras e escrita hieroglífica. Obviamente, estão diante de algo totalmente estranho para eles e questionam se aquilo era uma escrita ilustrada ou algo mais que isso. Quando a notícia sobre os textos estranhos se espalhou, o artista francês Jean-Frédéric Valdec viajou para Palenque em 1832 para esboçar seus hieróglifos. Acreditando que os babilônios, os fenícios ou os hindus haviam construído as cidades maias, os desenhos de Valdec até incluíam elefantes indianos. Agora sabemos que os maias nem mesmo escreveram algo que visualmente se parecesse com um elefante. Ele não entendia as formas dos sinais. Isso aconteceu inúmeras vezes com os artistas que tentaram registrar as inscrições maias até o século XX. Tudo mudaria nos anos 80, quando Alfred Maudslay chegou com uma câmera antiga. Maudslay se aproveitou ao máximo do avanço da fotografia. Ele foi a todos os locais conduzindo caravanas cheias de negativos de formato grande e equipamento especial. Foi um grande esforço. Suas fotos captaram os detalhes delicados dos hieróglifos. Para lidar com uma coleção de inscrições antigas e tentar decifrar uma escrita desconhecida, é preciso ter um ótimo registro. Ele foi o primeiro a fazer isso. Porém, os vários estudiosos que analisavam as fotos de Maudslay não sabiam que o trabalho de decifração já havia começado com a descoberta dos livros maias que sobreviveram à conquista espanhola. 3 apareceram em Madrid, Paris e no México. Porém, o manuscrito mais refinado foi parar na Biblioteca Real de Dresden, na Alemanha. Chama-se o Códice de Dresden.
Esteve esquecido até 1810, quando um volume imponente sobre as Américas foi publicado em Paris e incluía 5 de suas páginas. Seus estranhos hieróglifos estimularam um estudioso excêntrico, Konstantin Rafinesky, a tentar decifrar o código maia. Ele viu as barras e os pontos e disse: nunca há mais de 4 pontos. Uma barra deve significar 5. 1 seria 1 ponto, 2 seriam 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Aí vinha uma barra, 1 ponto, a transformava em 6. 2 pontos e uma barra, 7. E essa foi a primeira vez que alguém conseguiu decifrar um hieróglifo maia. E aí foi o começo da decifração. A investigação se deslocaria para Dresden, na Alemanha, quando Ernest Forstmann, um bibliotecário, encontrou por acaso o Códice de Dresden. O livro inestimável permaneceu despercebido na biblioteca durante décadas. Já imaginou poder dispor de uma das fontes básicas mais importantes da pré-história do Novo Mundo e tê-la ali à sua frente, olhar para ela, manuseá-la? Forstmann descobriu que os maias haviam desenvolvido um calendário para marcar o tempo e até se envolveram com astronomia. No Códice de Dresden, ele achou previsões exatas para as datas de eclipses lunares e solares. E havia tabelas rastreando os ciclos do planeta Vênus, que estava ligado à guerra. Contudo, o maior feito de Forstmann foi perceber que os números muito altos no Códice de Dresden eram contagens regressivas no tempo até uma data em que os maias acreditavam que o universo fora criado. 4 Ahau, 8 Cunco. Ao relacionar isso à data de 13 de agosto de 3114 a.C. do calendário ocidental, os arqueólogos puderam datar os entalhes nos monumentos de pedra chamados estelas. Um perito em glifos maias foi J. Eric Thompson, um brilhante arqueólogo e epigrafista britânico. Thompson dominou os estudos sobre glifos maias da década de 30 até a de 60. Ele foi o maioral. Ninguém mais na época fazia ideia do que a escrita maia representava. Thompson criou um meticuloso sistema de classificação, atribuindo o que os estudiosos chamaram de números Thompson ou T a mais de 800 símbolos maias. Thompson concluiu que o foco da civilização maia era o tempo e que as estelas eram feitas para comemorar sua passagem. As figuras em sua arte eram sacerdotes e deuses, e os glifos eram símbolos registrando os mistérios dos céus. Thompson tenta nos convencer de que não existe nenhum sistema ali, a não ser as datas, além da astronomia, que basicamente é uma espécie de exercício místico da parte dos maias para entrar em contato com os seus deuses. A maioria dos estudiosos aceitou a teoria de Thompson e presumiu que, à exceção das datas, os glifos eram simplesmente incompreensíveis. As pessoas ergueram os braços e disseram: ninguém jamais vai decifrar essa escrita, ela é muito confusa. Não dá, é impossível. A mulher que desafiaria a visão de Thompson começou a estudar os maias por acaso. Tatiana Proskuryakov estudou para ser arquiteta. Mas quando se formou em 1930, o país estava sob domínio da Grande Depressão. Ela não tinha a perspectiva de emprego. Ela entrou no museu da Universidade da Pensilvânia e viu um anúncio pedindo um artista que fizesse desenhos ou reconstruções das ruínas de Piedras Negras, um importante sítio maia clássico. Tânia começou a trabalhar lá naquele campo e começou a fazer reconstruções mostrando como aquilo era no passado.
Ela era uma topógrafa e desenhista habilidosa. Seus desenhos de reconstituição eram tão arquitetonicamente precisos que deram vida à antiga cidade maia. É quase como se ela tivesse uma visão de raio-x no cérebro. Ela podia olhar para um templo em ruínas e adivinhar quantos terraços sustentavam a superestrutura no topo. Acabou se revelando extremamente visionária. Um de seus projetos foi remontar todos os fragmentos de jade que haviam se estilhaçado em vários pedaços. E foi nessa ocasião, quando trabalhava quase anonimamente, que ela veio com a grande descoberta. Proskuriakov tinha fotografias de dezenas de estelas em pedras negras. Quando ela as organizou pelas datas de consagração, ela começou a notar um padrão. Os maias colocavam uma série de estelas na frente de um templo, uma a cada 5 anos. A primeira estela de cada série sempre exibia uma figura dentro de um nicho entalhado. Na parte inferior da estela, havia uma vítima sacrificial. Uma escada levava até uma figura sentada acima. Proskuriakov decidiu entender a cena. Cada estela numa série mostrava a data de sua consagração. Várias estelas também tinham outra data misteriosa. Logo depois vinha um glifo da cabeça de um pássaro envolta num pano. Thompson o apelidara de glifo dor de dente. Mas o que significava? Proskuriakov achou uma pista quando descobriu outra data que se situava num período entre 12 e 31 anos antes do episódio da dor de dente. O glifo que vinha após essa data mais anterior era sempre a cabeça de uma iguana virada para cima. Ela imaginou que o primeiro fosse o glifo de um pássaro e que o seguinte, talvez, fosse a data na qual houve a ascensão ao trono. As datas se encaixavam perfeitamente na sua teoria. O tempo entre o nascimento de um rei até a ascensão do seguinte nunca passava de 60 anos, um tempo médio de vida humana razoável. Sua hipótese era de que cada uma dessas séries contava a história de vida de um determinado soberano. Ela lidava com uma dinastia. Era história, pela primeira vez. De repente, a percepção brilhante de Proskuriakov transformou as imagens das estelas. As alcovas eram tronos. As figuras não eram deuses e sacerdotes, como Thompson acreditara, mas reis e rainhas. Tratava-se de uma história familiar. O soberano I ascende ao trono em 603. 5 anos depois, ele é um guerreiro com prisioneiros a seus pés. 15 anos depois, o soberano II assume o trono. Ele tem 12 anos. Sua mãe está ao seu lado. Aos 26 anos, ele está vestido para a batalha. 10 anos mais tarde, ele ainda é um guerreiro, mas consideravelmente mais pesado. Ele reina durante 47 anos. A história de Proskuriakov acompanhou o reinado de 7 soberanos. Ela expôs tudo, todas as datas com todas as sequências para cada série. Eu vi aquilo e meus joelhos bambearam. Eu disse, Tânia, você conseguiu. É a descoberta mais importante de todos os tempos. Ela apresentou o papel para Eric Thompson e ele disse, Tânia, sabe que isso não pode ser verdade. Não há história nas inscrições. Ela contou que na manhã seguinte voltou ao trabalho e foi cumprimentada por ele, que disse, você está certa. O que é incrível para alguém como ele, que fora um eterno oponente da ideia de que isso fosse história. E era. Isso mudava tudo. Agora sabíamos que lidávamos com história nesses monumentos. O avanço seguinte na decifração do código ocorreu em maio de 1945, quando o exército russo invadiu Berlim.
Nas fileiras, havia um jovem oficial chamado Yuri Valentinovich Knorosov. Certa vez ele me disse que nas ruínas da Biblioteca Nacional achou um livro que havia sobrevivido aos incêndios que ocorreram lá. Ele o pegou e viu que era uma boa reprodução em branco e preto dos 3 códices conhecidos: o Dresden, o Códice de Madrid e o de Paris. Como linguista, Knorosov sabia que o primeiro passo ao analisar um sistema de escrita desconhecido é contar os símbolos. Se uma escrita tem de 20 a 35 símbolos, provavelmente é alfabético, representando sons simples. Se houver de 80 a 100 símbolos, provavelmente se baseia em sílabas. Mas se uma escrita tem várias centenas de símbolos, com certeza é logográfico, ou baseado em símbolos no lugar de palavras inteiras. Um sistema logográfico como o chinês tem milhares de símbolos para milhares de palavras. A escrita maia tem cerca de 800 símbolos. Muito extenso para representar um alfabeto e escasso para que haja símbolos para cada palavra de uma língua. Então, os estudiosos presumiram que fosse um sistema logográfico limitado, com símbolos para apenas algumas centenas de palavras. Mas Knorosov sabia que nenhum sistema de escrita consiste meramente de um tipo de símbolo. Nosso próprio alfabeto usa numerais e logogramas. Knorosov percebeu que a escrita maia também era um sistema misto, combinando símbolos vocabulares fonéticos. Com essa percepção, ele recorreu ao Códice de Madrid, onde os glifos para as 4 direções haviam sido identificados. Ele se concentrou no glifo para oeste em busca de sílabas. Era composto de 2 símbolos. Embaixo havia o símbolo do Sol, representado em todas as suas variações por 4 raios ou pétalas. No alto havia uma mão, com polegar e dedo indicador se tocando. Eric Thompson havia argumentado que o símbolo da mão significava término. E lia o glifo como término do Sol, ou pôr do Sol, portanto, oeste. Para ele, os glifos representavam ideias, não sons. Eric era meio teimoso sobre esse tipo de coisa. Ele havia determinado, para a satisfação própria, que os hieróglifos não eram nem poderiam ser fonéticos, e se manteve firme. Mas Knorosov discordava. Ele desconfiava que os glifos, na verdade, pudessem estar ligados aos sons da língua maia falada. Ele sabia que em maia a palavra para oeste é chiquim e a palavra para sol é quim. Então ele sugeriu que o símbolo da mão fosse lido não como o conceito término, mas como a sílaba chi. Quando combinado com o logograma para sol, ele forma chiquim. Para descartar a coincidência, Knorosov identificou sílabas em outros glifos, provando que pelo menos alguns correspondiam aos sons da língua maia falada. Algumas interpretações específicas de Knorosov eram questionáveis. Aproveitando a chance, Thompson desacreditou todo o método. Tragicamente, as percepções inestimáveis de Knorosov não foram reconhecidas no Ocidente. Mas a era dos estudiosos solitários espalhados pelo mundo estava chegando ao fim. A mudança começou em Palenque, conduzida por Merle Green Robertson. Ela passara anos documentando a arte do sítio para as futuras gerações. Enquanto ela trabalhava, uma professora de arte chamada Linda Chile visitou o local. Quando eu andava entre as construções de Palenque, vi uma cultura onde a arte era primordial. E acabei entendendo quem a tinha feito, por quê e como.
Shirley começou a ajudar Robertson. À medida que trabalhavam, ela adquiriu um conhecimento íntimo do sítio. Isso seria útil em 1973, quando Robertson organizou uma conferência em Palenque. Ali, Shirley conheceu Peter Matthews, que passara o inverno anterior analisando livros sobre os glifos de Palenque. Basicamente, no fim desse processo, eu tinha 3 cadernos enormes cheios de transcrições em números T de Thompson de todos os símbolos de cada inscrição de Palenque. Matthews se uniu a Shirley para reconstruir a história da dinastia de Palenque. Eles sabiam que alguns nomes reais de Palenque são acompanhados por um título, um símbolo, como um sol alado. Então, nós vasculhamos e achamos todos os exemplos desse título e anotamos a data mais próxima. Ao examinar as inscrições de Palenque, eles acharam mais de 40 nomes com o título real. Cada um deles era acompanhado de uma data e um glifo descrevendo o evento naquela data. Por exemplo, um nascimento, indicado pela cabeça de uma iguana virada para cima. À medida que Shirley e Matthews organizaram os nascimentos, as mortes e as cerimônias por data, surgiram os padrões. Um soberano se destacou e eles o chamaram de Senhor Escudo. Ele nasceu no dia 23 de março de 603. O glifo de seu nome exibia um escudo de um guerreiro. Isso os levou ao edifício mais dominante de Palenque, o Templo das Inscrições. O significado de suas tabuletas hieroglíficas foram um enigma durante séculos. Shirley e Matthews agora viam que os painéis estavam cheios de referências ao Senhor Escudo e eventos importantes de sua vida. Repentinamente, uma descoberta feita em 1948 assumiu um novo significado. Uma escada oculta foi achada na câmara interna do templo e levava até uma cripta com um sarcófago de calcário. Dentro havia um esqueleto humano com uma máscara de jade. Shirley e Matthews deduziram que devia ser o corpo do Senhor Escudo. Pela primeira vez, os hieróglifos foram associados aos restos mortais de um soberano maia. Shirley e Matthews perceberam que os glifos rastreavam as histórias de vida do Senhor Escudo e de 5 de seus sucessores. Eles deixaram o local e declararam que haviam decifrado a dinastia de Palenque. Tinham os nomes dos soberanos e as épocas em que governaram. Após anos de trabalho, a decifração do código maia seria possível. Mas restava um grande obstáculo. Para ler os hieróglifos em voz alta, na língua em que foram escritos, a decifração fonética iniciada por Knorosoph precisava ser terminada. Apesar de décadas de esforço, menos de 30 símbolos fonéticos podiam ser lidos com confiança. A solução final para os sons dos glifos foi achada por David Stewart, cujo aprendizado sobre a cultura maia começou quando era criança. Seu pai, George, costumava trazê-lo nas viagens de estudo à Mesoamérica. Quando voltamos aos Estados Unidos, eu já estava tão enfeitiçado pela experiência que queria voltar sempre. Dois anos depois, George levou David para conhecer Linda Shirley. Lembro que eu estava sentado em seu escritório enquanto ela desenhava um glifo. Não sei por que eu falei isso, mas de repente eu disse: "É o glifo de fogo?" Linda parou um instante, virou a cabeça, olhou para mim e disse: "Tem razão, garoto, é o glifo de fogo." George me disse que ficaria muito contente se David tivesse a oportunidade de estudar comigo. No impulso momentâneo, eu perguntei:
Por que ele não vai até Palenque este verão? O verão seguinte foi uma das épocas mais incríveis da minha vida. Ela me deixou ajudá-la a checar seus desenhos. Ficávamos nos templos com lanternas e seus desenhos em pranchetas, fazendo correções. Aos 12 anos, David apresentou seu primeiro estudo sobre os hieróglifos maias. Ele apresentou um artigo que estava muito além da capacidade de entendimento de 2/3 ou 3/4 da plateia. Era um estudo acadêmico e a maioria das pessoas ficou impressionada. Após terminar o ensino médio, Stuart recebeu uma ligação inesperada. Ele havia ganho o MacArthur Fellowship, popularmente conhecido como o Prêmio dos Gênios. Aos 18 anos, ele foi o mais jovem receptor desse prêmio tão respeitado. Stuart adiou a faculdade para se dedicar aos glifos em tempo integral. Foi quando fez sua grande descoberta. Aconteceu quando ele se concentrou em 2 símbolos que se acreditava terem sido decifrados. Eric Thompson havia dito que um desses símbolos indicava uma contagem que levava a uma nova data. O outro, uma contagem que retrocedia a uma data anterior. Os 2 glifos compartilhavam um símbolo comum que Thompson chamava de símbolo da água ou a cabeça de um tubarão ou choke em maia. Choke também pode significar contar. Mas Stuart descobriu que vários outros símbolos também substituíam um tubarão, uma cabeça humana, um macaco e, numa ocorrência, um símbolo em forma de parênteses. Será que todos esses símbolos representavam o termo contar? Stuart percebeu que havia uma explicação mais simples. O símbolo do parênteses também era o símbolo fonético da sílaba U. De repente, ele se deu conta de que todos esses símbolos representavam a sílaba U. A prova? Cada símbolo substituía livremente o parênteses de U em contextos que nada tinham a ver com contagem. O que Dave Stuart fez foi nos mostrar que muitas dessas substituições são puramente substituições fonéticas que representam a mesma palavra de maneiras ligeiramente diferentes. Os glifos de contagem progressiva e regressiva eram frases foneticamente grafadas. I-U-Ti. I-U-Ti-Ya. Em maia, I-U-T significa e depois aconteceu. I-U-Ti significa desde que aconteceu. As palavras que Thompson havia considerado como simples datas estavam, na verdade, contando uma história. As implicações foram revolucionárias. Os epigrafistas haviam buscado um único símbolo para cada som silábico, mas se U foi representado por mais de um símbolo, talvez o mesmo ocorresse com as outras sílabas. Uma das coisas que torna a escrita maia tão complicada é o seu apreço por substituições. Um som pode ter 13, 14, 15 versões diferentes. Eles odiavam se repetir e adoravam mostrar coisas novas. O reconhecimento desses padrões de repetição foi o que permitiu decompor a complexidade da escrita maia num sistema compreensível e controlável. Um símbolo podia ser escrito de forma abstrata, ou como a cabeça de um humano, animal ou Deus. Um símbolo podia se integrar a outro, ou ser parcialmente sobreposto. Os glifos até incluíam figuras de monstros e deuses. A essência do sistema é a genialidade com a qual eles combinam essas diversas possibilidades. O componente gráfico da escrita maia é absolutamente avassalador. Havia uma habilidade artística e uma graça que faziam parte do sistema e também do registro da língua. Visualmente era complicado, mas após organizar o material visual no sistema existente, ele fazia sentido. Podíamos predizer as coisas. Dava para decifrar o código. Uma imagem dos antigos maias, de repente, adquiria vida, compilada de suas próprias palavras.
Alguns glifos simplesmente descreviam bens pessoais. O tupá, o tupi, seu enfeite de orelha, e o quibe, seu recipiente para beber. Estão descrevendo objetos especialmente importantes que pertencem à corte real. Devem ser presentes que receberam ou deram. Fazem parte de um processo social que ajuda a unir essas sociedades. Logo emergem ideias mais esotéricas na escrita. Havia glifos descrevendo seres sobrenaturais apavorantes. À medida que fluem as leituras, começa a emergir uma visão mais complexa dos maias. Em vez de pacíficos sacerdotes astrônomos observadores de estrelas, os maias revelam-se iguais a qualquer outra civilização, com muitos conflitos. Um dos grandes motivos de sua fama era o número de prisioneiros que ofereciam aos seus deuses e ancestrais. Periodicamente, eles também se envolviam com o sacrifício mais precioso de todos, que era ofertar o próprio sangue. A partir dos glifos e da arte, emergia a psique dos antigos maias. Agora víamos o povo maia de um modo geral. Podíamos olhar para um objeto de arte maia, para as inscrições no topo dos vasos e entender o que eles faziam. Um mito, pintado repetidamente nos vasos maias, reproduz um manuscrito do século XVI ainda existente, o Popol Vuh. Ele conta a saga de 2 irmãos gêmeos convocados para o além. Eles disputam um jogo de bola contra os senhores do além, mas são derrotados e sacrificados. A cabeça de um dos irmãos é decepada e pendurada numa árvore. Surge uma moça que é filha de um dos senhores do além. Ela conversa com a cabeça e a cabeça cospe na mão dela. Naturalmente, ela fica grávida. Banida do além, ela acaba dando à luz a um segundo par de gêmeos. Eles se tornam guerreiros habilidosos e retornam ao além para combater seus senhores. Após uma série de truques inteligentes, eles ressuscitam o corpo de seu pai, o deus do milho, e trazem comida para seu povo. Depois, eles se elevam, transformando-se no sol e na lua. Esse é o mito mais importante que temos conhecimento no Novo Mundo. Provavelmente é o trecho literário mais importante já produzido no hemisfério ocidental. A decifração não só esclarecia o mundo íntimo dos maias, como também elucidava as lutas pelo poder que dilaceravam suas grandes cidades-estados. Ficou claro que do século III ao IX, o mundo maia foi dominado por superpotências beligerantes. Começamos a ver sangue por todo lado na iconografia e nos hieróglifos. Não eram um povo pacífico. Os glifos revelam o caos. Chuk, capturar. Hub, destruir uma cidade. Pul, queimar. Chak, decapitar. Um escriba escreveu sinistramente. Os crânios se amontoavam e o sangue acumulava. No último monumento datado de Copan, o grande rei Iash-Passá entrega o cetro para seu sucessor, indicando o surgimento de uma nova dinastia. Mas esse novo reino jamais começou. O escriba que contava a história fugiu, deixando o monumento inacabado. O reino não podia mais sustentar reis ou artistas. À medida que a revolta política engolfava a região, as grandes cidades das planícies ao sul finalmente ruíram. Muitas vezes nos identificamos com o passado glorioso. Dizemos, sou maia. Vemos Tikal, Copan e vários monumentos e nos identificamos como maias. Porém, muitos de nós agora não falam nossa língua. Ela desaparece diariamente.
Os maias guiaram exploradores e reconstruíram monumentos. Eles compartilharam o conhecimento de seus idiomas falados e costumes. Agora, querem colher os benefícios da decifração. Durante um seminário maia em Antígua, apresentei um texto hieroglífico e mostrei como podia ser lido. Eles vieram até ela depois e disseram: "Você mostrou hieróglifos maias na tela." Ela confirmou, disseram: "Você conseguia lê-los?" E ela: "Sim, agora conseguimos lê-los." E eles: "Puxa, é a nossa história. Nunca tivemos acesso a ela. Nós queremos conhecê-la." Essa é uma história que nunca me ensinaram na escola. É muito importante, porque é a história que não conhecemos. Durante séculos, a cultura maia foi brutalmente reprimida. Seu povo foi pressionado a falar e a escrever em espanhol e a usar nomes cristãos. Agora, os maias estão redescobrindo os hieróglifos e sua história. Os glifos representam nossa única janela para o passado pré-colombiano. Não fornece respostas a todas as nossas perguntas, mas nos dá uma ótima percepção nativa em relação a tudo aquilo que eles achavam importante. Com a decifração do Código Maia, as palavras de seus antigos escribas finalmente adquiriram vida, revelando a história e a literatura de um mundo desaparecido. Versão brasileira, DPN Santos.